Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, Senhora Presidente da Associação das Escolas Privadas de Ensino Infantil do Rio Grande do Sul, Morgana Bonato, Senhora Representante da Associação Pró Família, Vice-Presidente Gustavo Guiotto, Senhora Representante do Movimento Lugar de Criança na Escola, Ana Brickner, Senhoras e Senhores Parlamentares, aproveito para cumprimentar também o meu querido amigo Dirceu Quadros, representante do nosso deputado Marcel Van Hatten. Senhoras e senhores, é um prazer poder vir aqui a essa tribuna com um pouquinho mais de tempo, mas não tempo demais, espero, abordar um dos temas que movem a minha atuação política aqui nessa casa e, mais do que isso, a minha missão nessa política, que é a questão da educação. Disse outrora o poeta irlandês W.B. Yeats que educação não é encher um balde, é acender uma chama. Mas o fato é que não se acende uma chama sem os devidos instrumentos. E o fato é que a humanidade não descobriu o fogo de uma hora para outra. Foram anos e anos de tentativa, foram anos e anos de processos que nos permitiram chegar, inclusive, ao nosso nível atual de desenvolvimento tecnológico. E hoje, analogicamente, podemos dizer que o Rio Grande do Sul vive tempos de escuridão na sua educação. Ao lado da saúde e da economia, certamente a educação foi a maior vítima desse período de restrições. É verdade que temos tido alguns avanços significativos, especialmente anunciados nos últimos meses. Presidente Carlos Búrico, que muito me honra em ser colega de comissão de educação nessa casa. Mas são evidentemente insuficientes. Um deles, inclusive, votaremos nessa tarde. Uma bolsa de auxílio a alunos do ensino médio da rede estadual para que possam persistir buscando a educação. Afinal, a evasão escolar no ensino médio se mostrou especialmente grave nos últimos tempos. Cerca de 40% dos adolescentes da rede estadual simplesmente não retornaram às aulas após a volta presencial. E isso é muito grave. E os desafios, obviamente, não são apenas da rede estadual, e eu pretendo me referir à situação da educação do Estado do Rio Grande do Sul de uma forma mais ampla. Mas a rede estatal de educação do Estado do Rio Grande do Sul merece sim um olhar mais aprofundado, até pelas nossas atribuições constitucionais. Trata-se de uma rede que atende hoje no Rio Grande do Sul cerca de 1,8 milhão de estudantes. E o último resultado do SAEB, a avaliação da educação básica no Estado do Rio Grande do Sul, demonstrou que apenas 55,5% dos alunos do nosso Estado atingiram níveis de aprendizagem adequados. Adequados, senhoras e senhores. Muito longe da excelência de que precisamos para competirmos em um mercado global. E se 55,5% foram adequados, evidentemente, os restantes 44,5% se consideram inadequados, deputado Issur, que também é um deputado envolvido nas pautas da educação. Ou seja, quase a metade dos nossos alunos está ficando para trás. E os resultados mais alarmantes se encontram, lamentavelmente, na nossa rede estadual de ensino. O Rio Grande do Sul, caros colegas, tem caído pelas tabelas nos indicadores de educação do nosso país a olhos vistos. Fomos de um estado referência nacional em educação para uma situação absolutamente inaceitável nos dias de hoje. A de pior rede de ensino estadual das regiões sul e sudeste. Estamos hoje na 12ª posição, deputado Búrigo, nos anos iniciais do IDEB, na 17ª dos anos finais e na 10ª posição no ensino médio. E além disso, vivenciamos, para além dos dramas da rede estadual, vivemos um problema crônico, ao qual o cientista político e ex-secretário
de Justiça e Cidadania do Estado do Rio Grande do Sul, meu querido amigo Fernando Schiller, aludiu como um apartheid social, aliás, um apartheid educacional no Rio Grande do Sul e no Brasil. E a pandemia meramente desnudou essa realidade. Durante a pandemia ficou escancarado a existência de dois mundos. Um feito de escolhas, maior renda, majoritariamente branco, outro estatal, de menor renda e majoritariamente negro. E por que eu faço menção à etnia das pessoas? Porque há 2 semanas eu estive aqui nessa tribuna reforçando o fato de que o Estado brasileiro é um dos maiores disseminadores e perpetuadores de desigualdades. Isso foi na sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra. E na pandemia ficou muito claro isso. E os resultados desse apartheid educacional são conhecidos de todos, não são novidade para ninguém. Quem teve a chance de escolher, terá, obviamente, mais chances de ingressar por meio de um concurso vestibular ou por meio do Enem, em uma universidade de ponta e no mercado de trabalho. Os demais ficam para trás. O Estado, que deveria produzir oportunidades e garantir uma maior igualdade de oportunidades para os gaúchos, acaba se tornando ele mesmo um grande gerador de desigualdades. E durante a pandemia, isso ficou escancarado. Enquanto tivemos do lado do setor privado, aqui muito bem representado pela Morgana, como proprietária de escola, como presidente de uma associação de proprietários de escola, e pela Ana e pelo Gustavo como pais, além das suas representações, pessoas interessadas em ter a garantia de educação para os seus filhos, no setor público vivenciamos o descaso generalizado, o desinteresse em termos o retorno às aulas. E não é por acaso, senhoras e senhores, que o CEPERS não está representado aqui. O CEPERS, lamentavelmente, apesar de ser uma entidade sindical com grande relevância e legitimidade para contribuir com os rumos da educação do nosso Estado, se tornou, ao longo das últimas décadas, o maior inimigo da educação no Estado do Rio Grande do Sul. E isso ficou bastante claro durante a pandemia. Isso ficou flagrantemente marcado ao longo da pandemia, quando eles, que deveriam estar entre os principais interessados em ter um retorno seguro às aulas, porque vivenciam no dia a dia as dificuldades das famílias e das crianças de baixa renda, em casa e nas escolas, foram alguns dos maiores opositores ao retorno às aulas, impedindo, inclusive, o retorno às aulas da rede privada, ingressando com ações judiciais para impedir que crianças da rede pública e da rede privada tivessem acesso à educação. Um verdadeiro crime contra a infância do Estado do Rio Grande do Sul. O fato, senhores, é que não podemos mais aceitar situações como essas. E foi o drama de pais, mães e de crianças ao longo da pandemia que me mobilizou e que me motivou a me envolver a fundo no debate da educação durante a pandemia, em defender abertamente, até o fim, o retorno às aulas presenciais do Estado do Rio Grande do Sul. Isso foi uma conquista de pais, mães, mas especialmente das crianças e dos adolescentes, que não sabiam, mas estávamos lutando pelo seu presente, pelo seu futuro. Sim, sem sombra de dúvidas, melhorar a educação estatal no Estado do Rio Grande do Sul é urgente e absolutamente fundamental. E semana passada aprovamos aqui nessa casa, inclusive, uma medida importantíssima para avançarmos nesse aspecto. Um projeto do governo que incorporou uma proposta de minha autoria para melhorar os incentivos da educação municipal em cada um dos 497 municípios gaúchos, a quem incumbe prioritariamente a educação infantil e o ensino fundamental, trará com certeza consequências importantíssimas na mudança do paradigma da educação.
em vez de priorizarem pautas corporativistas, prefeitos, secretários de educação e diretores serão obrigados, na prática, pela pressão fiscal, a melhorarem aquilo que deveria ser a sua obsessão, o nível de aprendizado das nossas crianças e jovens. Mas é óbvio que simplesmente melhorar a rede estatal de ensino, e aí eu abranjo tanto a rede estadual quanto municipal, quanto também, obviamente, a rede federal, não é o suficiente. Precisamos ampliar também o alcance das boas experiências e práticas com parcerias público-privadas, uma pauta que eu venho desde o início do meu mandato trazendo aqui, e que as sucessivas greves, sucessivo desinteresse e concreto desinteresse em retorno às aulas de entidades sindicais que dizem representar o interesse da educação, deputado Issur, mas que no dia a dia de suas práticas demonstram estar completamente afastados disso, acabam sendo obstáculos. Nossa educação estatal tem má performance exatamente pelos motivos pelos quais, por exemplo, os nossos presídios estatais não recuperam os apenados, os nossos aeroportos não eram, ou pelo menos alguns ainda não são, locais adequados para dar vazão à logística aeroportuária do nosso país, e diversas outras áreas seguem tendo barreiras por conta dos nós e obstáculos estatais a eles impostos. O nó dessa questão, senhores, se encontra nas amarras da burocracia, do corporativismo e da ingerência política que infecta as áreas mais prioritárias do nosso país, dentre as quais, sem dúvida, se enquadra a educação. E é para mudar esse tipo de coisa que hoje nós fazemos concessões e parcerias público-privadas em tantas áreas, como, por exemplo, aprovamos aqui nessa casa, faz cerca de 1 mês e meio, a possibilidade de concessões em parques estaduais, em unidades de conservação. Aprovamos recentemente a possibilidade de parcerias público-privadas no saneamento básico, que, como o próprio nome diz, é o que há de mais básico para a garantia da saúde e da vida plena de um cidadão. Só na educação pública, aparentemente, não parecemos ter tanta pressa. E esse governo, infelizmente, vem demonstrando caminhar na mesma linha, caminhar no mesmo sentido, de não ter a devida pressa de realinhar os incentivos ao qual a educação estadual está submetida. Hoje vivemos, Brasil afora, sob os auspícios e comandos de uma elite feita de políticos e especialistas em educação, decidindo no Congresso Nacional, na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, questões como, por exemplo, que o Fundeb só pode financiar a escola estatal. Um erro grave, cujo preço será pago não por nós, que já deixamos os bancos escolares, mas pelas crianças, especialmente as crianças das famílias mais pobres, que ficarão submetidas por mais uma geração, ou até quando nos mobilizarmos para mudar isso, à falência da escola estatal. E como prova dessa falência, e prova dos incentivos claros aos quais estão submetidos os dois lados da moeda, basta contrastar a atuação de grupos como os representados aqui nessa mesa em defesa da educação, e grupos representados por pessoas como as que estão em piquetes lá do lado de fora, e algumas aqui, inclusive, prestigiando o nosso grande expediente. Agradeço pela audiência. De um lado, tivemos pessoas que foram até as últimas consequências para garantir o retorno às aulas. Do outro, pessoas que foram até as últimas consequências para garantir a proibição, senhores, de que crianças tivessem acesso à educação, privando as nossas crianças de um futuro melhor, ameaçando romper um pacto intergeracional fundamental. Quando nós éramos estudantes, ninguém nos privou de acessar a educação. E eu não me submeti
às pressões sindicais e estive do lado de quem queria a volta às aulas, de quem queria ter o direito sagrado e fundamental de educar os seus filhos, fosse na escola, fosse em casa, e por isso saúdo também a presença do Gustavo Guiotto aqui, representante da Associação Pró Família, que é uma das instituições que tem trazido à discussão um tema também fundamental, urgente, e complementar à defesa da importância da ampliação da rede privada de educação, que é a questão do homeschooling, deputado Sérgio Turra. Uma questão que ganhou ainda mais destaque durante a pandemia, não só pela aprovação do meu projeto aqui na Assembleia, no qual o senhor teve uma participação importantíssima como relator na CCJ, mas também porque, devido à proibição das aulas, muitos pais começaram a contemplar a possibilidade de eles mesmos serem protagonistas na sua educação. Evidentemente, se trata de uma atividade que não é para todos, e nunca foi esse o nosso argumento. Nosso argumento sempre foi: lugar de criança é onde ela possa aprender. E para a imensa maioria das crianças, esse lugar é na escola, Ana. Mas para algumas crianças que dispõem de um ambiente com pais que têm a devida qualificação, a aptidão, tempo e recursos para isso, não há motivos razoáveis para que eles não possam exercitar essa atividade, deputado Búrigo. Não há motivos razoáveis para que o governo impeça que crianças sejam educadas em casa. Assim como não há motivos razoáveis para que hoje, em pleno final de 2021, com a liberação de praticamente todas as atividades produtivas do nosso Estado, ainda tenhamos uma série de restrições à atividade educacional. Restrições que impedem o pleno retorno e o retorno com segurança e com a integralidade do aprendizado, como é o caso da recente portaria publicada pelo governo do Estado, especificamente pela Secretaria Estadual de Saúde, que obriga o uso de máscaras por parte de alunos a partir dos 3 anos de idade. Senhoras e senhores, uma medida absolutamente desprovida de conexão com a realidade, uma medida absolutamente desproporcional e que faça um apelo, mais um apelo ao governo do Estado, que revogue essa portaria de uma vez por todas. O governo recentemente retirou as sanções punitivas do descumprimento dessa portaria descabida, deputado Búrigo, que eu tenho certeza que levou, como presidente da Comissão de Educação, a SEDUC mais uma vez esse pedido. Mas esse pedido precisa ser feito à Secretaria Estadual de Saúde, deputada Zilá. Esse pedido precisa ser feito ao governo do Estado, deputado Frederico Antunes, líder do governo. Não faz sentido submetermos crianças de 3 anos de idade a isso. Não faz sentido. Estamos em um momento em que todas as atividades são permitidas, felizmente, por conta da vacinação. Temos festas acontecendo normalmente, temos eventos acontecendo normalmente, estamos próximos do Carnaval, que eu espero que também possa acontecer normalmente, mas não tem o menor cabimento que sigamos obrigando nossas crianças a usarem máscaras a partir dos 3 anos de idade. Crianças não são vetores significativos de transmissão. A imensa maioria da população gaúcha está vacinada, e isso se percebe na queda dos indicadores de contaminação e de mortes. Estamos sim, ao contrário do que muitos gostariam de permanecer em casa, ganhando seu salário no final do mês, salário em dia, por conta das reformas aprovadas aqui, deputado Clair. Salário em dia. E saúdo a importância desse momento histórico em que os servidores do Estado estão recebendo justamente o seu salário em dia. Tem que receber salário em dia, mas tem que trabalhar também. O fato é que, para finalizar, presidente, se queremos fazer com que a educação do Rio Grande do Sul seja realmente um ativo para o futuro e não um passivo, precisamos de mais evidências, mais métricas, soluções amparadas em boas práticas e, claro, mais liberdade. Somente em um ambiente de liberdade política, civil, social, econômica, conseguiremos construir a educação de que o RS precisa para voltar a sonhar com dias melhores.
Somente por meio da liberdade, deputada Françomense, poderemos acender de forma sustentável e efetiva a chama, em muitos dormente, e em muitos pronta para ser acendida, dentro de cada criança e cada jovem, que é a chama do aprendizado e da educação. Basta que nós, como agentes públicos e lideranças em prol da mudança, não arrefeçamos o nosso ânimo diante de pressões corporativistas que defendem o atraso do Rio Grande do Sul, e que façamos nossa parte e paremos de cometer a velha insanidade de fazer as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes. Muito obrigado.